Muito boa noite. Eu sou o professor Adelcio e essa é a nossa disciplina de gestão empresarial para o curso de Engenharia de Controle e Automação. Conforme a gente faz toda a aula, nós começamos a olhar, então, um mapa de disciplina que fala aí o nosso progresso dessa disciplina. Só um minutinho, pessoal. Tem umas crianças um pouco barulhentas aqui, eu vou fechar a janela aqui. Muito bem. E no nosso mapa de atividades, ou plano de atividades, a gente vê aí, né, que nós já tivemos a primeira aula, que foi no dia 17/5, onde teve a apresentação da disciplina e a apresentação do professor. E hoje, dia 24/5, é a nossa segunda aula, e a gente vai estar falando sobre conceitos de gestão empresarial, onde a gente vai estar falando aí os principais conceitos. Esse material que eu estou apresentando, ele já está lá no AVA, já está também no Google Drive, e vocês podem encontrar. Além de estar aí também no canal do YouTube, que eu deixei na lista lá no link bio, tá bom? Bom, pessoal, antes da gente falar de gestão empresarial, eu preciso fazer algumas perguntas para vocês aí, né? Eu vou abrir aqui o material da disciplina e lá a gente vai encontrar algumas perguntas que eu vou fazer para vocês dois, né? Que são os que estão aqui presentes na sala, Emerson e Maurício. Só um minutinho. Ele está abrindo aqui para a gente poder falar. Opa, vamos abrir o arquivo certo, só um minutinho. Pronto, acho que agora vai. Então, meus amigos, eu queria ver com vocês, né, essa é a disciplina Planejamento, Gestão Empresarial, e a gente vai ver nesse primeiro bloco a questão do planejamento estratégico. Eu já me apresentei na última semana, então não vale a pena a gente fazer essa apresentação novamente. E aí, gente, eu queria fazer uma pergunta, ou duas. Uma para o Emerson, duas para o Emerson e duas para o Maurício. A primeira pergunta aí, vamos por ordem alfabética, Emerson. Emerson, qual que é o seu maior ponto fraco? Ponto fraco? Sim. Caramba, você me pegou, hein? A gente só sabe os pontos fortes, né? Ponto fraco é difícil, né? Mas como é que você Eu vai acho que eu sou o trabalhar? ponto. Se Acho você que não meu sabe o seu ponto ponto fraco fraco. acho que o ponto fraco é timidez. Eu sou muito tímido. Ah, beleza. E também um outro problema que eu tenho é questão de falar, né? Eu sou bastante quieto, tímido, aí eu acabo não falando muito. Beleza. Joia. Segura aí que tem outra pergunta para você. E para você, Maurício, qual é o seu maior ponto forte? Eu acho que o meu maior ponto forte, que eu sou muito dedicado e, rapaz, eu tava pensando no ponto fraco também e você me pegou agora. Não, na verdade, nenhum de vocês vai ter pergunta igual, tá? É, acredito que sou muito dedicado e tenho facilidade de trabalhar em grupo. Muito bem. Agora você, Emerson. Emerson, qual que é a sua visão? Onde que você quer estar daqui a 3 anos? De 3 a 5 anos, vamos ser um pouquinho mais. Visão de longo alcance aí. No meu alcance, eu quero estar concluindo, né, o curso da faculdade aí, né, mais um desafio aí completar, né? Muito bem. E você, Maurício? Qual que é a sua maior ameaça agora, Ameaça em relação ao atualmente? quê? Em relação à sua vida, ameaça para você não ser bem-sucedido Acho que a maior profissionalmente. ameaça sou eu mesmo. Ah, é? Sou eu Então tá mesmo, se certo. eu não me dedicar, se eu não me esforçar. Acho que só eu posso me atrapalhar. Beleza. Fica parecendo, gente, que a gente está fazendo alguma entrevista de emprego, não é mesmo? Mas não é nada disso. Que semelhança que tem essas perguntas que eu fiz para vocês, Emerson e Maurício, com relação a planejamento estratégico de uma empresa? Vocês saberiam me dizer?
Esses pontos são fundamentais, né, para você identificar as suas falhas, seus pontos fortes, os pontos fracos, você saber onde você quer chegar. Isso é fundamental para uma empresa. Beleza. O Arthur chegou aí. Arthur, fala para a gente. Já que você chegou aí, seja muito bem-vindo. Fala aí para eu poder ouvir sua voz. Oi, Tá alô? ouvindo a gente aí, Arthur? Tô? Beleza. Arthur, responde uma pergunta muito simples aí que a gente fez para os meninos. Beleza? Qual que é a sua missão nessa vida? Minha missão? Sim, coisa simples. Perguntinha 1 mais 1 é igual a 2. Olha, para a vida eu não sei, no momento eu acho que eu não posso responder, mas acho que o breve momento aí é terminar essa graduação. Beleza. A gente está falando aqui, Arthur, eu fiz uma pergunta para o Emerson, para o Maurício, e eu só fiz uma para você, mas para eles, né, são mais Uhum. preparados aí, chegaram mais cedo, então fizeram 2 perguntas e ganharam mais pontos. A gente está perguntando que relação que tem essas perguntas, missão, para o Emerson, eu perguntei qual que é o maior ponto fraco dele, para o Maurício, qual é o maior ponto forte. Para o Emerson, eu perguntei qual que é a visão dele daqui a 3 a 5 anos. E para o Maurício, eu perguntei qual que é a maior ameaça que ele tem até agora para desempenho das suas atividades profissionais. E para você, eu perguntei qual que é a sua missão. O que essas perguntas têm a ver com a disciplina gestão empresarial? Você saberia me dizer? Ou o Maurício também? O Emerson já deu aí o chute dele. Acho que planejamento a longo prazo. Muito bem. Maurício, alguma opinião? Alguma sugestão? Sobre Não, acho que é isso mesmo. Então, gente, é isso mesmo. Se a gente for olhar, essas perguntas que eu fiz para vocês são perguntas que as empresas também fazem para elas mesmas, os seus gerentes fazem, a cada período de tempo aí. Né? Esse período pode variar de mês em mês, ou de 6 em 6 meses, semestre em semestre, ou ano a ano. Mas isso é que as perguntas fazem para fazer as empresas fazem para fazer o seu planejamento estratégico. E o que é isso, gente? Planejamento estratégico vem de estratégia, ou aí do grego, né, estratégia, que é a arte militar de planejar e executar movimentos e operações de tropas, navios, aviões, visando ao local manter posições relativas e potenciais bélicos favoráveis para futuras ações táticas sobre determinados inimigos. É a arte militar de escolher onde, como, quando, com quem vai combater, travar um combate ou uma batalha. E aí, o que tem isso a ver com a empresa? A empresa não vai para a guerra, ou vai para a guerra. O que vocês acham? Será que esse conceito de militar aí, ela vale também, esse conceito vale também para o meio empresarial? O que vocês acham? Acho que num certo contexto, sim, né? Tá disputando com outras marcas, outras empresas. Beleza, mas quem pode ser esses inimigos aí? O que você pode me dizer aí? Acho Arthur, que, Emerson e Maurício. Quem pode ser esse inimigo? acho que uma empresa ou marca que trabalha no mesmo ramo. Às vezes, Às Arthur, vezes, né? às Às vezes vezes, aliar também pode gerar um resultado, né? às vezes pode ser um concorrente, às vezes pode ser um cliente que exige muito, às vezes pode ser um fornecedor que não te entrega o que você precisa para fazer o produto, às vezes pode ser um funcionário que não cumpre seu papel, às vezes pode ser um fornecedor de manutenção, por exemplo, que não te entrega uma peça e seu equipamento fica parado durante muito tempo. Então, a gente vai ver que esse inimigo, ele pode ser aí pode ter vários inimigos aí. O Magno
e o João Gabriel chegaram aí agora. Estão ouvindo a gente aí, Magno? João Gabriel, pode falar alguma coisa? Boa noite. Tô ouvindo sim, professor. Beleza. E aí, Magno, fala alguma coisa para a gente aí. Magno, pode abrir seu microfone para a gente ouvir a sua voz um pouquinho? Boa noite, professor. Boa noite, Magno. Tudo bem? Já é? Ah, beleza. Então, Magno e João Gabriel, vocês chegarem agora, a gente está falando sobre planejamento estratégico, que é a primeira parte da matéria aí de gestão empresarial que a gente vai ter. E aí eu perguntei para o Emerson qual que é o maior ponto fraco dele, perguntei para o Maurício qual que é o maior ponto forte, perguntei também para o Emerson qual que é a visão dele daqui a 5 anos, perguntei para o Arthur qual que é a missão dele, e aí eu vou perguntar para você agora, Magno, qual que é a sua maior oportunidade que você teve até agora e como é que você aproveitou? Eu acho que, no momento, a minha maior oportunidade está sendo o estágio que eu consegui. E estou tentando aproveitar da melhor maneira possível, realizando as atividades, tentando estudar, ao máximo. Beleza. Qual empresa, Magno? Na Kentrade. Beleza. E você aí, João Gabriel, fala para a gente. Qual que é seu maior objetivo para daqui a 2 anos? Com certeza está tentando formar ou está perto de formar, né, na engenharia. E aí eu não tenho muito, na verdade, eu tenho muita coisa que eu penso que possa ocorrer depois disso, né? Mas, né, não sei, talvez já continuar estudando, eu acredito que eu tenho de continuar estudando, mas para daqui 2 anos, assim, eu creio que esteja terminando a engenharia, ou então já tenha terminado já. Acho que você está mutado, professor. Beleza, João. Muito obrigado. A gente está fazendo todas essas perguntas, gente, e está falando que isso tem a ver com estratégia das empresas. O que isso tem a ver? Que estratégia é a arte militar de surpreender o inimigo, de escolher onde, como e quando vai travar a batalha. Essas perguntas que eu fiz para vocês, as empresas fazem todos os dias também para poder ter sucesso aí, condições favoráveis de alcançar objetivos que eles têm. E aí vem a pergunta, eu fiz para os meninos, quem é o inimigo? Né? E aí o inimigo pode ser um concorrente, pode ser um fornecedor que não te entrega, pode ser um empregado que não faz o serviço, pode ser um cliente que exige muito. Então, na verdade, as empresas elas acabam tendo que se preparar para todas essas situações desfavoráveis, de modo que elas não tenham aí surpresas desagradáveis. E aí, por isso, elas estabelecem a chamada estratégia. E o que é estratégia, gente? É um padrão de objetivos e de políticas que as empresas vão fazer, elaborar para alcançar os objetivos principais dela. Vai definir que negócio que a empresa está, que negócio que ela deveria estar, que tipo de empresa que ela é ou deveria ser. Isso tudo faz parte do que a gente chama aí de planejamento estratégico. O que é um planejamento estratégico, gente? Chama planejamento porque você tem que fazer antes de acontecer a coisa. Porque se você não faz antes, não é planejamento, você não planejou. É uma correção, é um remendo, né? Então, o planejamento estratégico é você ver antecipadamente, de uma maneira integrada, formal, que você põe um plano no papel, não fica só na sua cabeça, de forma que você toma a decisão assegurando que a organização vai alcançar os objetivos. E por que é estratégico? Porque é condição de vencer todos os desafios. São ações ordenadas, alocadas, que vão viabilizar aí, né, o atingimento de um objetivo, vendo tanto a parte interna da organização quanto a parte externa, a parte do que a gente chama de ambiente externo.
E aí vem a condição, né? Será que o planejamento estratégico funciona mesmo? Como é que a gente poderia adivinhar que ia acontecer uma Covid? O que vocês acham? Vocês acham que o IFES estava preparado para um advento como a Covid? Quem pode me responder isso? Um de cada vez, gente. Não precisa ser todo mundo, não. Emerson, você que está com o microfone aberto, fala para a gente aí. Acho que ninguém estava preparado, né? Ninguém imaginava que isso podia acontecer e chegar até nós, assim, de tal forma que afetasse a vida de todos nós, assim. Então, aí a gente vai ver que tem itens, gente, que a empresa se prepara, porque ela já tem uma tendência, ela já sabe de antemão algumas coisas que podem acontecer. Outras são surpresas. Mas eu posso dizer que, apesar de empresa nenhuma no mundo estar preparada para o que aconteceu do Covid, pelo menos a gente vai ver que algumas delas tinham recursos. Se a gente for olhar bem, esse recurso aqui que eu estou usando, de aulas online, o recurso do AVA, o recurso do sistema acadêmico, o recurso do Google Drive, o recurso do grupo do WhatsApp, isso já existia antes da Covid? Nós vamos ver que sim, tudo isso já existia, né? E aí? Então, a gente pode dizer que a empresa ela não sabia ao certo o que ia acontecer, mas ela já tinha recursos disponíveis, assim como a Celor, assim como a Kentrade, assim como a Vale, assim como várias empresas de pequeno, de médio, de grande porte, tinham recursos à sua mão para isso. Algumas não têm essa condição. Agora, se vocês também perceberem, algumas empresas, elas já colocam catástrofes nos seus planos estratégicos. Algumas empresas têm, por exemplo, recursos de operar equipamentos à distância, independente de condição humana. Então, a gente vai ver que algumas dessas empresas elas já parecem que estão olhando muito à frente condições totalmente desfavoráveis para que elas possam aproveitar caso isso aconteça. E isso é o que a gente chama de análise de risco ou análise de ambiente. E é isso que a gente vai estar fazendo nessa disciplina. A gente vai estar começando a dar uma olhada um pouco mais crítica em tudo que acontece à nossa volta, de modo a gente avaliar que forças, que fraquezas, que ameaças, que oportunidades existem para as empresas que a gente trabalha ou que a gente pensa em trabalhar. Como é que a gente vai fazer, gente? A gente vai fazer um planejamento. O que é um planejamento? Espera só um pouquinho, gente. Tem umas crianças muito bagunceiras aqui na rua, eu vou ter que fechar mais uma janela. É a questão de dar aula remota, né? Mas vamos lá. Por que a gente tem que fazer um planejamento, gente? Porque a gente tem, de certa forma, condições que são condições desfavoráveis ou condições que são probabilidades de acontecer. Então, a gente... Vamos lá, vamos começar aí com o Emerson. Emerson, você na sua empresa faz um exame periódico? Sim. Mas o que te mede, o que fazem nesse exame periódico? Te medem, te pesam, te avaliam, te futucam? Fala pra gente aí. Sim, faz exames, né? Exames de sangue, né? Faz também a avaliação audiométrica, né? Faz a avaliação do peso, faz todo um check-up mesmo. Na minha função é de 6 em 6 meses. Tá, mas e aí? Fala pra gente, Emerson. Vocês fazem isso por quê? Você está sentindo alguma coisa? Não. Na verdade, eles fazem para prevenção, né? Prevenção para que o empregado não tenha nenhum problema de saúde, né? Não prejudique a produção da empresa. Beleza.
Cortou seu áudio aí, Emerson. Mas, na verdade, gente, é isso mesmo. Ninguém faz check-up porque já está morrendo, já está pé na cova. Faz isso para viver mais. Ninguém come alface, saladinha, porque é gostoso, é bonito, não. É porque isso garante um pouco mais de saúde, de anos de vida aí. Então, as empresas, elas fazem essas análises, esses exames periodicamente, justamente porque eles precisam ter uma sobrevida. A empresa tem que estar mais tempo no mercado. Por isso que é planejamento, que é antes. E a gente vai ver que as empresas, elas faziam esse planejamento antes por uma questão de financeira. As empresas, na década dos anos 1930, 1940, faziam isso para uma questão financeira, de ter recurso, né? E também de saber onde usar esses recursos. Infelizmente, nós temos ainda alguns setores que são assim, ó, eu tenho tanto de recurso, é isso que eu vou fazer o planejamento para usar esse recurso. Infelizmente, por exemplo, o nosso governo é assim. O planejamento deles não é com base no que tem que ser feito, é com base no que tem de dinheiro para ser feito. Com, né, o passar do tempo aí, nos anos 50, 60, 1950, 1960, as empresas já começaram a fazer a chamada análise de lacunas e projeção de tendências, onde ela não só via a questão financeira, mas ela via o seguinte, onde é que nós estamos pior? Se é para gastar um percentual de dinheiro, onde é que nós temos que dedicar mais esses gastos para que a empresa, para que o país, né, não afunde? O que está com urgência? O que está com tendência de piorar? E aí a empresa ela começa a não pensar só na questão do dinheiro, ela começa a ver na criticidade de onde precisa. Com o advento aí da globalização, nos anos 1980, as empresas então começaram a ver que elas precisavam avaliar essas estratégias não somente nos pontos que estavam de lacuna na organização, mas que tinham oportunidades fora da organização que também tinham que ser aproveitadas. E aí gera o que a gente chama de pensamento estratégico, olhar para dentro e olhar para fora, olhando não só o ambiente interno, mas analisando também as mudanças no ambiente externo, avaliando internamente as forças e as fraquezas, mas olhando para fora, vendo que ameaças e oportunidades estão vindo de fora da organização. E mais atualmente, nos anos 90, 2000 e até agora, as empresas começam a usar, principalmente, a tecnologia da informação para ter essas informações em tempo real, de modo a ter os processos mais flexíveis, usar todo o conhecimento que ela tem, integrando aí processos, pessoas, recursos, de modo que ela tenha aí essa estratégia mais controlada, principalmente com os chamados dashboards ou indicadores, que ela começa a olhar o tempo todo como é que ela está indo. Então, uma empresa de venda na internet, como, por exemplo, Americanas, Magazine Luiza, ela começa a ver o seguinte, independente se ela está vendendo ou não, ela começa a ver quantas pessoas entraram, clicaram no link, colocaram o material no carrinho, desistiram da compra. Você começa a usar a informática, né, a tecnologia da informação e da comunicação como uma ferramenta aliada para você, então, fazer esse planejamento bem feito. E é isso que a gente vai estar vendo aqui nessa disciplina. Como é que as empresas fazem para ter esse planejamento? Que elementos que ela olha dentro e fora da empresa, de modo a ter esse planejamento mais seguro. Ah, mas espera aí, professor, para que eu vou fazer planejamento se vem um advento como, por exemplo, a Covid e ninguém planejou isso? Gente, imagine se não planejasse, então. Muita empresa andou um pouquinho mais rápido com relação à recuperação da Covid, justamente por ter um planejamento estratégico, justamente por pensar, e se acontece isso? E se eu perco a possibilidade de ter os meus alunos entrando na escola, fisicamente? Então, a gente vai ver que, assim como algumas empresas se recuperaram rapidamente agora no advento da Covid, estão lucrando muito, existem aquelas que não pensaram em nada e continuam pensando que é uma gripezinha que vai passar logo. E muitas delas já fecharam. Então, por isso, gente, que o planejamento estratégico é necessário, porque ele dá uma certa previsão, uma racionalidade, você tenta, por meio de indicadores, quantificar o que vai acontecer.
tenta também formar um grupo mais coeso que possa decidir em conjunto. Então, ele promove uma liderança empreendedora e também uma democracia participativa, já que todo mundo pode dar pitaco aí de como é que vai ser. E aí, gente, o planejamento ele visa duas coisas. A eficiência, que é fazer atividade com o uso correto do recurso, e eficácia, que é fazer a coisa certa. Quem pode me dar um exemplo aí do que é eficiência e eficácia, por favor? Vamos lá, se vocês não falarem, eu vou sortear alguém. Vai lá, João Gabriel, fala para mim aí, o que é eficiência? E o Magno vai falar o que é eficácia. Me dá a diferença aí. Professor, esses dois termos aí eu sempre faço confusão com eles, né? Mas eu vou pegar uma colinha ali com o que já tem escrito. Então, vamos lá. Eu torço para o Atlético Paranaense, né? Aí eu lembro uma vez do Paulo Autuori, quando ele era treinador do Atlético, mas há mais tempo, né? Que agora ele é de novo. Mas ele falou que o time tinha que ser eficiente e eficaz. Ele falava assim que, eu acho que no caso da eficiência, né, seria o time conseguir jogar certo, e eficaz seria o time fazer o gol. Então, não sei se é mais ou menos por aí. Tipo, a eficiência e eficácia, no caso, a eficiência é ser utilizar, igual ele está falando, os recursos, né, conseguir chegar até o objetivo, e a eficácia seria, talvez, uma melhor forma de você chegar no objetivo. Não sei se é isso mesmo. Beleza, vamos esperar o Magno aí dar um exemplo e aí a gente dá o conceito para vocês. Fala para a gente aí, Magno, o que é? Dá uma tentativa aí. O que eu entendo disso é questão da eficiência, é eu fazer o que eu preciso de fazer, meu processo, minha atividade, gastando menos, gastando o necessário, só o necessário. E eficácia, eu entendo que é acertar sempre, é o máximo possível, chegar sempre no resultado esperado. Muito bem, gente. Vocês dois deram bons conceitos aí. O que é isso, gente? Eficiência. Vou pegar um exemplo bem simples. Eu tenho ingredientes para fazer bolo. Eu uso todos esses ingredientes, eu não jogo nada fora. E o bolo fica gostoso, o bolo fica bom. Então, eu posso ser eficiente, tento usar todos os recursos, mas eu não ser eficaz, eu não atingir um resultado. Ou, numa atividade mais complexa, é eu ter uma cirurgia marcada para fazer a amputação de uma perna de um paciente. E aí, eu agendo sala de cirurgia, eu chamo anestesista, enfermeiro, eu estou lá às 7 horas da manhã, o paciente está pronto, anestesiado, eu opero o paciente. Eu sou eficiente, mas eu corto a perna errada. Eu sou ineficaz. Então, o que é numa empresa eficiência e eficácia? É a empresa ter todos os recursos materiais, humanos, tecnológicos à sua disposição e ela conseguir atingir o resultado que ela se propõe, seja de maximizar lucro, seja de produzir mais, seja de ampliar suas instalações. Então, eficiente é eu ter os recursos à minha mão quando eu preciso. Eficaz é eu ter resultado satisfatório conforme eu planejei. E aí, gente, as empresas elas visam essa eficiência e eficácia porque ninguém faz nada hoje, a não ser as organizações filantrópicas, né, não governamentais, ninguém faz nada hoje que seja de graça. O Emerson não está aqui estudando, querendo formar daqui a alguns anos, como ele e o João Gabriel falaram, simplesmente porque isso vai deixá-lo mais bonito, vai ganhar ponto com a família. Não, vocês estão fazendo isso por condição de melhorar de vida, ganhar mais dinheiro, né? Então, que seria você fazer esse curso com eficiência? Conta para mim aí, Maurício. Eu acho que seria você aproveitar todas as disciplinas para aprender o máximo possível e aproveitar o tempo que ele tem na faculdade. Beleza, e com eficácia, o que seria aí? Para você se formar o mais rápido possível. Seria justamente isso, gente. Eu, com eficiência, eu assisto todas as aulas que estão programadas, eu faço todas as disciplinas, eu consigo entregar todos os trabalhos.
eu estou sendo eficiente, estou usando os meus recursos. Eficácia, eu tiro boas notas e cumpro toda a carga horária durante o tempo previsto aí de 6 anos. Então, eficiência e eficácia, ou 5 anos, eficiência e eficácia estão ligados à condição de você, com os recursos que tem, você atingir o resultado que você precisa atingir. E aí, quando a gente faz um planejamento, gente, a organização, ela procura ter respostas de como é que a organização funciona, para que ela existe, o que ela faz, como é que ela está em relação a tudo que está em volta dela, onde ela quer e onde ela pode chegar. Então, um conjunto de avaliações, de medidas, de objetivos e metas que essas empresas fazem para ver se elas estão no caminho certo. E esse planejamento estratégico, gente, começa com algumas etapas, como a gente pode ver aqui. Começa com a empresa declarando qual é a sua missão, qual é a sua visão e qual o seu negócio. O que é isso, gente? Missão, visão e valores também do negócio. Missão, gente, é o que a empresa é. Visão é onde ela quer chegar. E valores são os mecanismos que ela vai usar para, de certa forma, delimitar suas ações. Então, como é que é isso, gente? Missão. Quem pode ler aí para mim, por favor? Arthur, lê aí para a gente. Missão, texto. Arthur, você ficou mudo. Opa. Agora estamos te ouvindo, pode falar. Texto que explica a razão de ser da organização. Aponta objetivos a serem alcançados a longo prazo. É essencial para transmitir valores e crenças de modo claro a todos os empregados. Beleza. Tá lendo bem, Arthur. Fala para a gente aí. O que é visão? Texto que apresenta a imagem desejada para o futuro. Visão é o estado que a organização deseja atingir no futuro. A visão tem a intenção de propiciar o direcionamento dos rumos de uma organização. Se a empresa não cumpre sua missão, não vai ter uma visão, mas uma ilusão, uma fantasia. Beleza. Então, quando a gente faz missão e visão, gente, a gente quer falar o que a empresa é e onde ela pode chegar. Por exemplo, vocês sabem qual que é a missão e visão do IFES? Nunca li. Então, vamos lá. Quem vai ler para a gente aí vai ser o Maurício. Vai lá, Maurício. Qual que é a missão e visão do IFES? Promover educação profissional pública de excelência, integrando ensino, pesquisa e extensão para a construção de uma sociedade democrática, justa e sustentável. E a visão? Você está lendo bem, continua aí. Ser referência em educação profissional, proporcionando o desenvolvimento tecnológico e socioeconômico do Espírito Santo, com reconhecimento nacional e internacional. Beleza. E aí vem a pergunta: vocês acham que essa missão e essa visão estão sendo cumpridas? Vocês acham que o IFES hoje pode ser considerado uma referência em educação profissional no Espírito Santo, ou nacionalmente ou internacionalmente? Sim. Então, quando a gente estabelece esse tipo de visão, gente, a gente tem que medir se isso vai acontecer. Que formas que você acha, Magno, que eu poderia verificar se o IFES realmente está sendo referência em educação profissional? Quais seriam indicadores para isso que eu conseguiria medir? Eu estou pensando agora, por exemplo, o ENAD, que mede no final do curso o quanto a gente aprendeu, em questão Beleza. O ENAD, e o ENAD vai dar uma nota que vai variar entre 1 e 5 nos cursos, correto? Isso. E aí, gente, vem também para o ensino médio o Enem, que vai dar uma nota de acordo também com a instituição, correto? Uhum. E aí, vocês acham que o IFES, tendo essa missão e essa visão, ela tem condição de medir isso aqui, ser referência à educação profissional por meio desses indicadores? Vamos, gente, o que vocês acham?
Acho que sim. Professor, eu acho Ah, também, né? Mas, assim, eu acho que se referência em educação profissional, no caso, eu acho que iria passar um pouco disso também, porque eu acho que também tem um pouco da sensibilidade, assim, da, da população, das pessoas, das empresas, que quando vão contratar, que vê, é do IFES, esse aqui é formado no IFES, então, se isso gera uma confiabilidade maior, então, eu acredito que tenha também esse fator, além do ENAD, do ENEM, de é tudo isso isso. aí. Você está certo, João. Então, na verdade, gente, as empresas, vocês vão ver que elas usam várias métricas, vários indicadores, várias referências para ver se a sua missão e sua visão estão sendo atingidas. Assim como o João Gabriel falou aí que pode ser o Enem, pode ser o ENAD, mas pode ser também o grau de empregabilidade dos alunos. Vocês sabiam que os alunos egressos do IFES, de tempo em tempo, a gente manda para eles um ingresso para saber, um formulário, pesquisa para saber se eles estão empregados ou não? E isso dá um índice de empregabilidade de aluno do IFES egresso? Não sabia. Então, a gente tem algumas medidas aí, né, de avaliar se essa missão, se essa visão estão sendo atendidas. E essas medidas, gente, elas vão desde essa condição de saída de aluno, mas também, por exemplo, grau de instrução dos professores, como mestre, doutor ou especialista, experiência dos professores, avaliação dos professores pelos alunos, avaliação institucional, número de alunos do IFES que ingressam, por exemplo, nas universidades públicas. Então, a gente vai tendo aí uma série de indicadores que vão mostrando se nós temos aí condições de manter esse planejamento ou melhorar, ou se nós estamos indo buraco abaixo. Então, número de alunos que entram, número de alunos que saem, grau de nota, né, nota desse aluno, tempo que o aluno passa na instituição, número de alunos por professor. A gente tem uma série de métricas que vão acabando avaliando se nós estamos dando aula certa e se vocês também estão sendo bons alunos. E aí, gente, será que essa condição só existe no IFES? Fala para a gente aí, Emerson, que tipo de indicador ou de avaliação ou de métrica tem na ArcelorMittal, que é a empresa que você trabalha? O que se mede para saber se a ArcelorMittal está chegando no resultado? São vários indicadores, né? Tem vários indicadores por área para poder atingir a missão da empresa, né? Uma delas aí, por exemplo, o número de acidentes, questão da produção, né? Quantidade de placas vendidas, uma série, para cada setor tem um tipo de medida aí que é controlado. É isso aí. Alguns, gente, desses indicadores que as empresas têm são conhecidos com o nome de KPIs, né? Que na sigla em inglês quer dizer Key Process Indicator, quer dizer indicadores-chave de processo. Para cada processo, você tem um indicador que fala que se funciona ou não funciona. Então, isso significa que a empresa começa a avaliar várias partes desse processo para ver se tem alguma parte que está ficando para trás. Então, olha só esses valores que o IFES tem: comprometimento, cooperação, ética, excelência, inclusão, responsabilidade social, sustentabilidade e transparência. Então, eu posso colocar indicadores para cada um desses valores? O que vocês acham aí? Fala para mim aí, Maurício. Que indicador que eu posso verificar, por exemplo, comprometimento de professor e comprometimento de aluno? Os alunos seria pelo número de faltas, né? Frequência. Beleza, muito bom. Do professor também. Às Também, vezes posso vai. ver o comprometimento, por exemplo, de entrega dentro do, por exemplo, das notas e dos diários dentro do prazo estabelecido. E aí, gente, vocês vão ver que o IFES tem isso para a gente. A gente vamos falar assim, avaliado de acordo com a demora que a gente tem de entregar, por exemplo, os diários de turma depois do semestre. O professor que não entrega, ele é penalizado com uma nota. E essa nota, se tiver outros negativos, ele não tem o que a gente chama de progressão. Ele não tem direito a um aumento. E alguns professores ficam sem essa progressão.
Como é que eu poderia medir, por exemplo, Magno, a questão da cooperação? Eu imagino que o grau de envolvimento, tanto dos alunos quanto dos professores, em outros aspectos, não sei só a aula em si, questão de aluno cooperando em outras áreas, conselhos, câmaras do próprio, da própria E aí, instituição. gente, a gente vê a questão de cooperação, isso que o Magno falou, da gente ver os alunos participando de iniciação científica, projetos de pesquisa, projetos de extensão, os professores participando de outras comissões que não sejam das suas matérias, também a questão da interdisciplinariedade, o professor fazendo com outro professor, né, jogadas aí para essas duas matérias conversarem entre si. Como é que a gente pode ver a questão da ética e da transparência? Fala para mim aí, João. Bom, questão da ética, eu não sei se é tão complexo, né? Mas eu sei que tem um conselho de ética. Você tirou aí, professor. Não, mas eu tirei porque Mas, é enfim. rapidamente, né? Ah, tá. Não, tem um conselho de ética, né, que avalia, assim, as atitudes, os comportamentos, assim, tanto dos alunos, não sei se também dos professores, não sei muito bem como é que funciona, mas eu acredito que a ética a gente possa, eu acho que tem como mensurar um pouco por esse lado aí, também os professores, até mesmo pela avaliação, talvez, né, deles, do trabalho deles também, se avalia um pouco questão de ética, e outros funcionários também, A gente pode, produtividade, essas coisas. a gente pode ver isso A pelo ética tá seguinte, tão... recursos que vêm para o IFES e como é que eles são empregados na prestação de contas, auditoria, Aí, no caso, né? a transparência. Excelência. Aí vem resultado do ENAD, resultado do Enem, resultado de avaliação de professores, etc. Então, a gente vai ver, gente, que a empresa ela acaba sendo avaliada de tudo quanto é forma. E aí, se vocês olharem, né, se a gente for na internet e puxar lá a avaliação, por exemplo, você trabalha onde aí, Maurício? Maurício e Arthur, vocês trabalham onde? Eu trabalho na Serra Ambiental. No momento eu trabalho não. Beleza. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a Serra Ambiental. A gente não ficar falando só de uma empresa como a Arcelor, né, Mittal. A Serra Ambiental, deixa eu ver aqui se ela tem um site. Sabe se ela tem um site ou Pode Maurício? pesquisar pela AEGEA. Hã? AEGEA, deixa eu colocar no chat. AEGE? Como é que escreve isso? Coloquei no chat aí. AEGEA. Beleza, Maurício. Obrigado. Então, se a gente entra lá na AEGEA, a gente está aqui. AEGEA, né? Quem somos? Vamos ver um pouquinho, vamos estudar um pouquinho da empresa do Maurício aí. Então, a EGEA está escrita aqui, ó, criada em 2010, é líder no setor privado de saneamento básico do Brasil. Aí vem aqui o perfil, né, os objetivos da empresa, vem o modelo do negócio, vem propósito, princípios. Lê para a gente aí, Maurício. Vamos ver se você se identifica com a sua empresa. Lê a missão, visão e valores da EGEA aí. Missão: empresariar soluções de saneamento com excelência e segurança empresarial, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos públicos atendidos. Visão: ser reconhecida como a melhor companhia na viabilização e gestão de negócios de saneamento no Brasil, referência mundial. Valores: acessibilidade, austeridade, colaboração, evolução contínua, responsabilidade social, transparência. E aí, conta para mim. Você acha que, seja sincero, hein? Você acha que essa missão, visão e valores a empresa tenta realmente atingir ou isso vamos falar assim para inglês ver? Realmente, eu acredito que a empresa acredita nisso e coloca em prática. Você ficou com medo do seu chefe assistindo essa aula, hein? Não, tá não.
Então, é isso mesmo, gente. Então, a gente vai ver que a missão, visão e valores, elas chegam a nortear vamos falar assim, o futuro da organização. Tem empresa que faz isso para, digamos, fazer uma lavagem cerebral dos funcionários, de modo que os funcionários tenham esse comportamento, e existe empresa que já está, de certa forma, conseguindo esses objetivos. O que a gente vai ver é que as empresas fazem isso, gente, porque senão fica cada um remando para uma direção diferente, né? E aí, se você entra numa empresa, o outro, um pensa que é fazer uma coisa, o outro pensa que é fazer outra, tem até uma história, né, de que 3 pedreiros estavam construindo alguma coisa e chegou uma pessoa e perguntou para o primeiro, o que você está fazendo? Ah, eu estou empilhando tijolo. Perguntou para o segundo, ah, eu estou construindo uma parede. E perguntou para o terceiro, ah, eu estou construindo uma catedral. Então, gente, se a pessoa não sabe o que está construindo desde o início, é muito complicado. Qualquer coisa vai servir para ela. Se ela já tem o objetivo do que ela está construindo, é lógico que ela já vai ter um pouquinho mais de visão da coisa. E aí, gente, a missão é justamente isso. A missão fala o que eu faço, o que eu realizo, né? Geralmente, gente, o nome é missão, mas não é missa cumprida, não, né? O negócio, vocês viram aí que a EGEA tem uma missão que é um parágrafo só, uma frase. Não é missa cumprida, não. É missão é curta, 2 sentenças, um pequeno parágrafo, de modo que destaque aí qual a atividade que a empresa faz, para que ela serve, ou a área geográfica que ela tem, ou que ela atende, os produtos que ela oferece, mostra que atividades que a empresa desempenha. E assim, gente, ela vai transmitir uma imagem tangível e concreta, né? Essa imagem, por exemplo, que a EGEA está transmitindo aqui, de soluções de saneamento com excelência e segurança, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos públicos atendidos. Então, aí, pesquisa para mim aí, quem trabalha, qual que é a missão, visão e valores das suas empresas. Vamos lá, Emerson, João, o Arthur disse que não trabalha e o Magno também pesquisa da sua empresa. Vocês estão com o computador aí, gente? Sim ou não? Responde para mim. Sim. Então, vai, por favor, cada um de vocês pesquisa da sua empresa aí e projeta na tela para a gente. Já estou autorizando vocês a projetarem aqui. Professor, não tô no computador aqui, eu tô no Meet no Zoom pelo celular, mas se você puder abrir trabalhar isso, aí Fala qual acho que que dá para é. projetar também. Qual que é a empresa? Estação Conhecimento. estaçãoconhecimentoserra.org. Estacão, né, no caso. Você vai ter que escrever. Estacão Joia. É da Conhecimento, isso Vale? tudo junto. Né? A Estação Conhecimento da Vale? Isso. Ah, beleza. Isso. Joia. Então tá, Você beleza. conhece? Conheço, fica ali em Novo Horizonte, não é? Não é ali que Isso. fica? Ah, Acho que na AEC Serra. Isso, ali mesmo. aham. Se Joinha. você Então, gente, AEC aí Serra, você ali do lado de isso. home. Então, Estação Conhecimento Serra. Aí você desce um pouquinho. Aí, lê pra gente aí, por favor. Missão. Promover a inclusão social de famílias em situação de vulnerabilidade social por meio de atendimento integral, contribuindo com a formação cidadã dessa população. Visão. Ser referência nacional como instituição promotora do desenvolvimento humano integral. E os valores: respeito, cooperação, responsabilidade, sociabilização, trabalho em equipe, superação, força de vontade e participação. Poxa, eu notei aqui no final. Ô, professor, tem uma coisa interessante aqui nisso aqui. Notei que no final você ficou até com a voz embargada. Você tá Não, chorando? Você tá chorando, João? não. É porque a nota... Tô não. É que a estação está passando agora por um processo de reformulação do PPP, né? O Projeto Político Pedagógico. E aí a gente está até repensando alguma dessas coisas, né? Do que a gente faz, porque o Projeto Político Pedagógico
foi feito em 2011, então tudo isso que tem agora tem 10 anos, né? Então, tipo assim, o projeto mudou muito nesse tempo todo. Então, mas assim, questão de missão, acho que a visão um pouco que começamos a colocar um pouco o pé atrás, né? Tipo, ser referência nacional, na verdade, ser referência nacional é sim, um dos objetivos, mas também, assim, o impacto ser um pouco mais local com a própria comunidade tem sido um objetivo, assim, uma prioridade, né? Não assim, nacional também, ter o reconhecimento nacional, ser referência nacional, só que, assim, gerar impacto no território é mais importante no momento para a estação, mas o resto eu acho que não vai mudar muita coisa, acredito que só isso mesmo. Você falou um negócio legal aí, João. A empresa, ela faz de tempo em tempo a reformulação da sua missão, visão e valores de acordo com o que está acontecendo à sua volta. Se vocês notarem, gente, há coisa de 10, 15 anos atrás, a visão da Petrobras era ser uma das 3 maiores empresas de energia do mundo. Com a Lava Jato, com um monte de coisa que aconteceu, ela mudou isso alguns anos atrás, há uns 5, 6 anos atrás, ela mudou. É estar entre as 5 maiores empresas de energia do mundo. Caiu um pouquinho. E aí a gente vai ver que isso aí, a empresa vai reformulando isso de acordo com o que está acontecendo à sua volta. Mas vamos lá. Agora é hora aí, Emerson. Projeta para a gente aí. Já deixei vocês projetarem. Emerson, Arthur, não trabalha. Maurício, a gente já viu. E Magno. Projetem aí das empresas que vocês trabalham, por favor. Vai lá, Emerson. Começa com você. Estou pesquisando aqui. Tá travando aqui. Magno, fala para mim aí. Você conseguiu? Consegui sim, deixa eu Vai lá. compartilhar aqui. Projeta para a gente aí. Eu olhei no site, porém, como é empresa canadense, o site está todo em inglês. E Moleza para você, Magno. Afinal de contas, seu nome é até estrangeiro, cara. aí eles separaram aqui visão, journey, velocity e cultura, né? Aí eu entrei no sistema de gestão da qualidade da empresa, aqui, aí eu achei aqui em português, aqui embaixo. Joia. Então, fala para a gente aí. Visão. Ser o melhor fornecedor de produtos e serviços para os usuários de produtos químicos, proporcionando o valor que exceda as expectativas de nossos clientes e partes interessadas. Como valores, excelência em operações, pessoas em primeiro lugar, integridade, clientes, e como cultura, segurança, confiabilidade, alegria e empreendedorismo. Não tem missão, não, Magno? Eles não colocaram missão, não. Tranquilo. Joinha, não tem problema, não. E você, Emerson, pode falar para a gente aí, ou projetar? A internet está travando aqui, ó, Delcio. Não estou conseguindo abrir, não. Tá complicado. Beleza, eu vou abrir para você aqui, ArcelorMittal Brasil. Vamos lá. Deixa eu projetar aqui para vocês. Então, gente, ArcelorMittal, né, ela tem aqui ArcelorMittal e vem falando aqui. Só um minutinho. Vamos ver se está aqui. Não está aqui, deve estar em certificados e políticas, alguma coisa assim. Aí tem aqui as unidades, mapa do site. Tá difícil aí, eu vou deixar isso para outra hora então, hein? Beleza? Mas o que a gente vai ver, gente? Que essa missão, essa visão e esses valores, eles vão transmitir uma imagem para a organização. Então, por exemplo, olha a missão, a gente pegou já o exemplo de algumas empresas que vocês trabalham, olha a missão da Elevadores Otis, né, o Otis.
A missão é oferecer a todos os clientes um meio de locomoção a pequenas distâncias para pessoas e cargas com grau de confiança superior aos produtos oferecidos por empresas semelhantes no mundo inteiro. Então, só para saber que Elevadores Otis, apesar do nome, não fornece só elevadores. Fornecem ponte rolante, elevadores de carga, fornecem também aquelas esteiras que vocês veem nos aeroportos. Então, são meios de locomoção de pessoas e cargas. Olha a missão do McDonald's. O que você me diz aí? Lê para a gente aí, Magno. Servir alimentos de qualidade com rapidez e simpatia num ambiente limpo e agradável. Fala para mim, essa missão, ela é verdadeira ou é falsa? Concordo com a parte de rapidez e simpatia no ambiente limpo e agradável. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: qualidade não quer dizer comida francesa, qualidade quer dizer padronização também. Quer dizer que se eu vou no McDonald's aqui, de Vitória, ou se eu vou no McDonald's de São Paulo, Rio Grande do Sul, ou do Mato Grosso do Sul, ou da Argentina, eu vou ter o mesmo sanduíche. Verdade. Então, isso é uma forma de qualidade, que é padronização, não quer dizer uma comida refinada. Rapidez. Simpatia. Bom, gente, o cara que atende lá no McDonald's, ele pode estar com a mãe dele no hospital, mas ele tem lá um roteiro para ele seguir. Pode ser que ele nem olhe na sua cara, mas ele vai falar boa noite, o que o senhor deseja, bom dia, boa tarde, como é que eu posso te ajudar? E limpo e agradável, bom, pode não ser um lugar muito sofisticado, mas pelo menos assim, a gente não vê barata, rato. Então, cumpre ou não cumpre a missão? Fala para a gente aí. Cumpre. Então, a missão pode ser uma frase, como a gente vê do McDonald's, ou pode ser simplesmente duas palavras, como o Hospital das Clínicas de São Paulo. A missão deles é salvar vidas. Então, gente, missão é o que a gente define para que todos na empresa comecem a olhar a empresa de uma mesma forma. E nem que a gente tenha que fazer lavagem cerebral. Então, as empresas normalmente fazem essa definição de missão e fazem nas reuniões, nos treinamentos, todos os momentos que ela puder, ela vai reforçando isso com aqueles que convivem, sejam os fornecedores, sejam os clientes, sejam os empregados, para que isso se torne uma realidade. Já a visão, gente, só para vocês lembrarem, né, já que eu sou mineiro, eu vou ensinar para vocês também um dialeto, que é o mineirês. Magno, você é mineiro também, né? Sim. Então você vai entender o que eu estou falando. Quem coçou? O que quer dizer isso, Magno? Lá em Belzonte. Quem que eu sou? Quem eu sou? Quem coçou? Né? A missão, ela define isso. Quem que eu sou? Quem eu sou? Então, agora, se vocês já ouvirem um mineiro Magno falando isso aí, vocês já vão entender o Magno. Já a visão, gente, ela mostra a direção que a empresa vai. Olha, eu quero ser a referência em ensino do Espírito Santo. Eu quero ser a referência em produto químico do Brasil. Eu quero ser a solução, a empresa preferencial de fornecimento de aço no mundo. Então, a visão, gente, vai mostrar onde que a empresa quer chegar. Isso motiva, inspira a equipe, orienta investimento, dá para a empresa fazer um planejamento de longo prazo, orientar os objetivos e tirar as pessoas da zona de conforto. Porque se eu coloco na minha missão que eu quero ser referência na produção mundial de aço, eu vou ter que medir isso todo ano para ver se eu estou realmente sendo referência. E aí essa visão, gente, ela pode ser o que a gente chama de visão qualitativa, que é ser referência, ser a melhor empresa, ser a Alcoa, por exemplo, ser a melhor companhia de alumínio do mundo e líder em outros negócios que a empresa escolher para competir. Então, a visão, por exemplo, das empresas que vocês viram aí mostra onde é que a empresa quer chegar. Magno, como é que a gente fala lá em Belzonte, como é que é, para onde que eu vou? Um covô.
Oncovô, é isso aí, Magno. Vamos ensinar esse povo, então, a falar. Então, a visão mostra oncovô. Se a missão mostra quem coçou, a visão mostra proncovô ou oncovô. Tem duas formas aí, tá bom? Pessoal de Montes Claros fala oncovô e o pessoal lá do sul fala proncovô. E os valores, gente? Os valores são os delimitadores. Eu não vou fazer isso roubando, matando e prostituindo. Eu vou fazer isso dentro de determinados conceitos, determinadas crenças. Então, se eu tenho ética como um princípio, um valor na empresa, eu vou medir se os funcionários não estão sendo desleais. Se eu tenho o respeito ao ser humano, eu vou medir se está tendo algum tipo de acidente. Se eu tenho preservação ambiental, eu vou medir se eu estou poluindo. Então, existem vários exemplos de valores: responsabilidade, competência, humanismo, valorização do ser humano. Então, gente, esses valores, eles balizam o processo decisório, orientando o comportamento para que a empresa não faça isso de uma maneira indiscriminada. E aí, gente, por exemplo, a Cor, né, que é uma rede de hotéis, os valores dela são valorizar o homem, ser líder, empreender, ter qualidade, ter confiabilidade, ter sinergia e ser voltada para resultado. Olha aí, quem pode ler para mim aí a missão, visão e valores da Disney? Posso ler? Por favor. Missão: alegrar as pessoas. Visão: criar um mundo onde todos possam se sentir crianças. Declaração de valores: não ceticismo, criatividade, sonhos e imaginação. Atenção fanática aos detalhes. Preservação e controle da magia Disney. Muito bem. E aí, o que você acha? Isso é verdade ou não é verdade? Olha, eu vou te falar que eles fazem um trabalho bom. Então, gente, na verdade a gente vai ver, né, que a Disney, gente, é um conglomerado, não são só parques, mas a gente tem questão de filmes, a gente tem questão de licenciamento. Então, gente, essa questão, missão alegrar as pessoas e a visão criar um mundo onde todo possa se sentir criança, e esses valores, gente, a gente vai olhar, por exemplo, não ao ceticismo quer dizer acreditar sempre, atenção fanática aos detalhes. Me fala aí um filme ou um desenho da Disney que se você não viu qualidade, que esse foi ruim. Pode falar. Olha só, gente, a Disney, ela tem uma preservação dessa questão de controle, que é o seguinte, não é qualquer produto que você pode licenciar. Uma mamadeira com o Mickey, ou uma fantasia da Frozen, ou um caderno do Donald, você, ou do Relâmpago McQueen, os produtos são caros porque tem que ter uma qualidade diferenciada. E eu tive a oportunidade de morar durante 3 anos na Flórida, e eu fui fazer uma visita profissional, além das visitas, é lógico, né, recreativas aí para os parques da Disney. Eu fui fazer uma visita profissional, gente, durante um congresso que chama IEEE, né, que é um congresso de engenharia, e, gente, os equipamentos da Disney, eles têm nível de redundância de 5 sensores. Se o primeiro sensor falha, o segundo entra, se ele falha, o terceiro entra, se ele falha, entra o quarto e assim sucessivamente. Então, assim, vocês nunca vão ouvir falar que uma montanha-russa da Disney despencou, porque para despencar tem que ter falha de 5 equipamentos. Agora, pode acontecer acidente? Pode. Há coisa de 3 anos atrás, um jacaré, uma criança, uma adolescente, num dos parques que são hotéis da Disney, pulou um cercado e o jacaré foi e mordeu a criança, o adolescente. E aí, é um fato, talvez sem controle. Agora, o mais surpreendente é como é que eles resolveram isso. Eles têm um cercado agora verde em torno de qualquer lugar que tem animal, e esse cercado verde tem na parte interna onde está o animal uma cerca de alta tensão. Se o animal passar, ele morre. E do lado
do cercado, onde tem os humanos, tem uma cerca de baixa tensão que o cara leva um choque e desmaia. Então, de certa forma, eles resolveram com atenção fanática aos detalhes, essa condição. Então, a gente vai ver que essa condição de missão, quem que eu sou, visão, para onde eu vou, isso tem, gente, toda uma condição de fazer com que essa empresa seja referência. E é isso que a gente vai estar trabalhando nas próximas aulas dessa disciplina. Vocês vão ter que criar o planejamento estratégico para uma empresa que vocês trabalham, ou revisar, ou para aqueles que não trabalham ou queiram, pode fazer de uma área do IFES também. Esse vai ser o nosso primeiro trabalho que a gente vai fazer na forma de seminário. E a gente vai estar fazendo isso nas próximas aulas. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, pessoal? Bom, então era esse o conceito que a gente tinha para a aula de hoje. Eu vou fazer a chamada, para isso eu vou parar a minha gravação aqui, né? Então, para aqueles que estão nos vendo na gravação, um abraço e até a próxima aula do dia 31 de maio.